Olá, seja muito bem-vindo à primeira live do mini curso Terapeuta da Origem. Hoje pela manhã, às 8 horas da manhã, foi liberado o primeiro vídeo do mini curso Terapeuta da Origem, a primeira videoaula em que eu falo sobre os 5 principais erros que o terapeuta comete, que acaba atrapalhando o fluxo dos atendimentos. E agora à noite, agora às 6 horas da noite, tem a primeira live que vamos falar sobre aquela dificuldade de algumas pessoas encontrarem e serem protagonistas das suas próprias vidas. O que pode impactar? O que pode bloquear? Quais são as sabotagens que às vezes impedem com que a pessoa chegue lá e conquiste esse objetivo que se tem de ser protagonista da sua própria vida. E hoje eu vou ter uma convidada especial aqui para falar um pouco mais sobre as suas experiências, sobre as suas vivências, sobre o que ela passou nesse andamento do entendimento de como ela chegou a ser protagonista dessa própria vida e pôde alcançar aí resultados totalmente extraordinários comparados a outros profissionais. Ela disparou para frente ali e começou a ter resultados eficientes e começou a transformar a vida de outras pessoas também. Então, vamos lá, chega mais aí, quer um pouco sobre as suas experiências, sobre tudo que você vivenciou aí do momento de ser terapeuta e trazendo essa integração de conhecimentos. Olá, Kelly, tudo bem? Olá, tudo jóia? Tudo jóia! Vou aprender ainda essas palavras Agora não aí tem novas. jeito, você vai ter Tudo, que ficar com jóia. vou conhecer esse jóia e vou colocar no meu dia a dia o jóia. Daí vocês falam daí também, daí a gente. Jóia daí? Jóia É, daí ficou bom. e aí, ó. Faz essa ligação aí de informações, fica bom, sim. E hoje vamos Verdade. falar então sobre a dificuldade de ser protagonista da sua própria vida, né? Mas antes da gente falar sobre esses assuntos, vamos falar um pouquinho, né? Apresentar um pouco para o pessoal que está chegando aí, né? Então, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e há 14 anos venho estudando a origem emocional dos sintomas, integrando várias ferramentas que auxiliam a entender esse vínculo da emoção com os sintomas físicos, da emoção com os sintomas emocionais, da onde vem, da onde está essa origem emocional. E a partir de 3 anos para cá, tem o objetivo de auxiliar profissionais da saúde a terem resultados mais eficientes nos seus atendimentos e podendo, às vezes, auxiliar os seus pacientes a sair o mais rápido possível das suas dores, dos seus sintomas, dos seus incômodos, né? Dentre 1 a 3 sessões, dentro do possível, para que assim nós possamos ajudar as pessoas que vêm nos buscar e também sermos valorizados como profissionais. Eu acho que é o mais importante, né? Quando a gente alcança o objetivo de dar resultado ao paciente, nós podemos, enfim, estar bem conosco também. E quem é Kelly, hein? Conta aí pro pessoal, quem que é a Kelly? Então, eu também sou formada em fisioterapia desde 2007, mas confesso que eu só me descobri na área da saúde tem um ano, né? Mais ou menos. Que foi quando eu fiz o curso do Ivan Bonaldo. Que a fisioterapia tradicional eu já não trabalhava com ela mais, não me identificava com ela. E quando eu conheci as leis biológicas e pude entender que todo sintoma tem uma origem emocional muito específica, parecia que eu estava descobrindo um pote de ouro ali, né? Falei assim, agora tudo faz sentido. Como que eu não sabia disso antes? Como que isso não é ensinado no colégio, não é ensinado na faculdade? Porque no nosso curso não tem, né, nada disso. Não sei hoje, mas na época não tinha absolutamente nada. Mas eu acredito que hoje ainda não tem, né? Uhum. Eu acho que só um Infelizmente. mini curso, algumas informações, workshops, algumas faculdades acabam apresentando, mas não uma grade que tenha essa informação, né? É, de forma específica, né? Sim. Uhum. E eu, essas fim de semana agora, eu ouvi minha mãe falando assim que no colégio agora eles vão colocar uma matéria como obrigatória, que é o estudo sobre finanças, para que as pessoas já saibam no colégio como administrar seu dinheiro para a vida adulta. E aí eu penso assim, Aham. e se as pessoas soubessem administrar a sua emoção?
né? Sim, Também poderia ter um mundo, quem sabe, bem melhor, né? Um equilíbrio emocional que a pessoa pudesse ter. A gente poderia estar, tem alguns colégios que empregam algumas técnicas, algumas filosofias, e isso eu acho que é fantástico, porque minhas filhas às vezes faziam uma meditação durante a aula que fazia com que elas soubessem, ou com a psicóloga, quando você está assim, vamos agir assim, vamos relaxar para que você possa lidar melhor com a situação, respira fundo. A minha filha que fala, puxe o ar, assim, respira a flor, né? Sinta o cheiro da flor, então respira fundo e solta o ar, né? Como se elas já que fossem bonitinho. praticando esse equilíbrio para que elas pudessem lidar com a vida, né? Lidar com o imprevisto, lidar com situações que são frequentes na nossa vida. Então, se todos pudéssemos entender essa relação de emoção causadora de sintomas, poderíamos sair desse vínculo de estar só não entender o que está acontecendo. Por que eu tenho essa dor? Por que eu tenho essa alteração, né? A gente fica sempre no Uhum. medo de não entender e tentando buscar da onde vem aquilo que às vezes não conseguimos achar esse contexto da onde que vem e ficamos mais no medo do que entendendo o que realmente está acontecendo. A Claudinha É falou, verdade. cheira a flor, sopra a vela. É isso aí. Eu não lembrava da vela. Não é? Cheira a flor e solta a vela e entra nesse equilíbrio, né? Então você E eu falou, acho Kelly, pode falar. pode falar. Não, como a gente estava falando da escola, eu achei interessante porque o Enem esse ano foi sobre saúde mental, né? A redação, não sei se você viu. Eu tenho uma irmã de 17 anos que fez o Enem. E aí ela me mandou uma mensagem, nossa, foi sobre saúde mental. E aí eu falei sobre o que você fala. E aí eu fiquei tão Olha, feliz, porque com certeza deve ter colaborado para a redação dela, né? Porque sempre eu tô falando e ela acompanha a página também. Então deixou a redação dela ainda mais completa. E ela só falou assim, nossa, mas eu queria escrever leis biológicas, eu escrevi ciências biológicas. tudo bem. Mas tá bom. Esse é o vínculo, né? Nós estamos sempre em busca de estudar essa ciência, que é uma ciência, de certa É, forma, nova e que pode transformar o entendimento, né, do porquê que esse incômodo está aparecendo, porquê que esses sintomas, porquê essas alterações estão aparecendo para os pacientes. E você falou que, como era então? Você falou que um ano atrás você antes não trabalhava na área da fisioterapia, você acabou deixando um pouco de lado a fisioterapia. sim. O que que você sentia? O que que fez você sair? Da fisioterapia, né? Uhum. Um pouco depois que eu formei, a área tradicional não estava muito boa, pelo menos aqui, e eu não estava me identificando tanto com ela. E também financeiramente não estava valendo a pena, e aí eu comecei a trabalhar com outras áreas e fiz um curso de eletrônica, que não tem nada a ver, né, com fisioterapia, e por 8, quase 9 anos eu trabalhei na área de eletrônica. Não pretendia mudar para a área da saúde de novo, até conhecer como cliente as leis biológicas, a microfisioterapia e me apaixonar. E aí, depois de um tempo relutando, né, indicando para todo mundo, eu resolvi fazer o curso e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Minha vida virou 360 graus e eu realmente me encontrei. Eu achava que eu estava bem na área, mas não. Eu vi que hoje sim eu estou feliz. E por curiosidade, o que que te travou para não fazer o curso? O que que te bloqueava assim? Não, vou deixar depois. Busquem vocês, mas o que que te fez às vezes travar para não fazer? O que eu tinha dúvida antes se eu faria ou não, Aham. porque eu tinha acabado de investir financeiramente no da microfisioterapia, que é um curso caro, né? E aí eu fiquei na dúvida, nossa, mas eu já estou saindo da minha área, estou investindo em algo novo, e será que vale a pena eu já investir em tanta coisa assim? Mas graças Hum. a Deus eu investi. Né? A Natália ficou no meu pé e falou assim: faz, vai deixar muito mais rico o seu trabalho com a micro. E aí eu fiz, e eu ainda não formei com a micro por causa da pandemia, mas hoje eu me identifico muito mais com as leis biológicas. Até porque tem o diferencial que hoje você atende muito online também, né, Kelly? Somente online. Então com a micro isso não seria possível, né? Porque a micro não poderia atender online.
Então, com as leis biológicas, você consegue identificar um pouco a origem emocional, as nuances ali do porquê que o paciente tem, né, de alteração e por que ele trouxe essa alteração para ele, né? E, e, quando, Exatamente. e quando você entrou no curso, o que você sentiu mais de dificuldades, assim? Você teve algumas dificuldades para aplicar, para colocar em prática as informações? Eu não diria dificuldade, na verdade é muito conteúdo. Então, a questão era assim, nossa, como que eu vou conseguir aprender tudo isso? É muita coisa. Eu ficava encantada, mas ao mesmo tempo querendo abraçar o mundo sem poder abraçar, né? Só que eu vi Uhum, assim, na prática do dia a dia, atendendo é quando a gente absorve tudo. Por mais que a gente estuda, se a gente não pratica, não vai a gente não consegue absorver. No que eu fui uhum, atendendo, aí no início eu estudava antes de cada atendimento o tema que a pessoa trazia para mim, né, para eu ser mais completo possível. E foi fluindo, e os resultados foram vindo muito rápido, muitas vezes com um atendimento apenas, e aquilo me motivava cada vez mais a continuar fazendo, a continuar buscando resultados. E não tem nada melhor, né, que colaborar positivamente na vida das outras pessoas. uhum. E agora vamos ao tema, né? O que para você é ser protagonista da sua própria vida? Antes de tudo, assumir o que a gente é de verdade, né? Muitas vezes a gente é o que o pai quer, ou que a família quer, ou que a sociedade impõe, e às vezes você está se anulando. E muitas Uhum, vezes você nem sabe o que você quer. Você está tão preocupado com o que os outros querem, o que a sociedade te cobra, que você não se conhece. Então, o primeiro passo seria um autoconhecimento. E são aquelas pequenas coisas. O que você faz no momento de lazer? O que você lê para descansar? Sabe? Quais os temas que você gosta de conversar? Tudo isso vai falar um pouco mais sobre você, né? A meditação também pode ajudar a você olhar para dentro. E engraçado que, coincidência ou não, hoje eu atendi uma cliente que o tema foi justamente esse, que, que ela não conseguia, ela estava com ansiedade porque ela não conseguia tomar decisões. Muitas decisões que ela teve no passado não deram certo, só que a maior parte das decisões dela era baseada no que o pai dela queria. Ela uhum. fez a faculdade que o pai queria, e hoje os pais dela são falecidos e ela ainda busca a aprovação dele. Sim, Ela fica pensando o que eles pensariam se eu decidisse isso, se eu fizesse uma tatuagem. Ela tem vontade de fazer tatuagem e nem isso ela tem coragem, porque o pai dela não aprovaria. Então perfeito. ela não está conseguindo ser protagonista da própria história, né? É como se precisasse esperar uma bênção do pai ou da mãe, mesmo falecidos, para que pai e mãe, vocês me permitem tomar essa direção. E se essa bênção não vem, porque realmente não tem como receber uma bênção real nesse momento, depois de falecidos, é como Aham, se eu não pudesse ter exatamente. o próprio rumo da vida. E quantas pessoas, né, às vezes escolhem uma faculdade ou passam por algumas situações onde que elas têm que assumir por necessidades, às vezes, né, ou uma gravidez cedo, ou um casamento, às vezes, com dificuldades que façam com que elas se prendam a alguma situação. Mas eu acho que o processo vem muito antes do que isso, né? O processo, eu acho que vem já lá do que nós chamamos das heranças familiares, que nós estudamos dentro do curso Origens, e do projeto sentido gestacional. A gente, não Uhum. sei se as pessoas que estão aí sabem muito bem o que significa isso, mas nós temos um projeto trazido dos nossos ancestrais e um projeto trazido da nossa gestação, muitas vezes, que dão sentido à nossa vida. Então a gente acredita muitas vezes que a gente é do jeito que é, trabalha com o que trabalha, porque apareceu, surgiu, estamos ali. E quando eu começo a mostrar para os pacientes assim, você trabalha, hoje mesmo eu tive uma paciente que ela trabalha com a parte de estética. E o que nós fomos olhar na família dela é exatamente um conflito com relação a não me sentir bonita o bastante para meu parceiro. Então é como se eu Olha tenho só. que embelezar as mulheres e a mim para que eu possa me sentir prioridade na vida dos homens. Ou principalmente do meu homem. Porque eu tinha sempre esse Uhum. vínculo do medo da traição, do medo da rejeição. E às vezes nós, como Verdade. terapeutas, vamos trazer um vínculo de proteger os outros
Porque nós temos lá na base da nossa pré-concepção uma incapacidade em proteger os outros. E aí entramos num processo de que meu pai e minha mãe tinham dificuldade, medo de não ser capaz de proteger, e agora eu, a vida inteira, vou ser um protetor. E me fez lembrar uma questão de que a semana passada eu atendi uma mulher que ela é o que nós chamamos lá dentro do curso da bengala para a velhice. Ela foi criada pela mãe, ou foi gestada, para que ela pudesse ficar com a mãe a vida inteira e a mãe ter ela como uma cuidadora. Então eu tenho 2 filhos mais velhos, esses 2 filhos mais velhos, eu sei que eles vão despontar, eles vão sair de casa rápido, então eu tenho que fazer uma filha para que ela possa me cuidar quando eu estiver velhinha. E aí essa menina não pode ter relacionamento, porque não é permitido a ela. E inconscientemente, a mãe não falou nada, mas a mãe só dá umas indiretazinhas, assim, não fique saindo muito de casa. E o que a menina tinha de interpretação é que a minha mãe não quer que eu faça coisa errada. Mas não é coisa errada. A mãe não queria que ela saísse de perto. Então, às vezes ela brigava, às vezes ela recriminava os relacionamentos, ou recriminava as escolhas dela de sair de casa, de passear, mas porque ela é quem vai me cuidar. Eu não tenho mais ninguém. Eu só tenho ela. E aí, como que vai ser? Como ela se sentia? Assim, ela se encontrou ali ou não? Não, né? Ela se sentia presa, né? Porque ela não podia nem profissionalmente sair da cidade, porque oportunidades surgem, mas ela não pode ir. Ela não pode crescer profissionalmente, porque se ela cresce é perigoso ela mudar de cidade. Então, cada vez com que ela começasse a progredir profissionalmente, ela sabotava, travava. Cada vez que ela começava num relacionamento, chegava um momento que travava. E aí ela voltava atrás. Porque ela não se permitia viver intensamente um relacionamento, ela não se permitia ter sucesso, porque sucesso pode me levar embora. E a minha missão de vida, imposta lá na gestação, não foi má intenção da mãe. A mãe tinha suas frustrações, suas dificuldades, mas ela traz essa percepção de que ela tem que ser a cuidadora. Então, é a minha função permanecer morando com a mãe a vida inteira. E aí aparecem aquelas pessoas com 40 anos morando com os pais, né? Ele não toma o caminho da vida dele, ele não toma a direção da vida dele, mas inconscientemente é o mandato dele. É ficar ali para proteger meus pais, ficar ali para cuidar. Eu não posso viver, às vezes, um relacionamento. Não sei se alguém já ouviu aí alguma história assim, alguém já percebeu em algum paciente alguma história assim, diz eu aí, só para a gente saber se está dando para compreender essas relações. E eu tenho até uma dúvida, Ivan, porque, por exemplo, você já contou algumas vezes que o seu projeto de sentido era ser terapeuta mesmo, né? E você se encontrou nessa profissão. É o que você ama fazer. Nesse caso que você exemplificou agora, era o projeto sentido dela, mas ela consegue se encontrar dessa forma por ser o projeto sentido? Não, porque se ela é uma cuidadora ali, que ela vai ter que cuidar da mãe, ela se sentiu presa. Não era o projeto sentido que ela idealizava, não era o que era para ela aquela informação. Entretanto, quanto a mim, por exemplo, e provavelmente quanto a você também, quando nós começamos a entender a origem emocional disso tudo, quando começamos a compreender o porquê disso tudo, nós podemos agora ter o livre-arbítrio de ser protagonistas da nossa própria vida. Mas quando não entendemos, somos escravos de um projeto que foi instalado. É como se fosse assim, na fábrica da Bic, eles constroem essa caneta. Essa caneta, ela só tem a função de escrever. É só a função dela. Claro que no colégio, às vezes as crianças podem tirar isso daqui e assoprar o papelzinho na cabeça do outro, né? Mas a função original dela é essa, coçar a cabeça, tá? Ou colocar no cabelo, né? Mas a função dela é escrever. Né? Então é como se lá no projeto Sentido de Vida, os nossos pais, inconscientemente ou conscientemente, né? Isso foi construído por Mark Flechet,
ele observou que esse projeto sentido foi construído com a intenção do para que aquela pessoa serviria. É como na fábrica. Essa caneta saiu da fábrica com uma função. E ela vai ter essa função. Tá? Agora, quando nós tomamos consciência, porque nós temos, diferente da caneta, a caneta vai ser caneta a vida inteira a princípio. A não ser que as minhas filhas queiram reciclar elas e fazer, como elas sempre fazem, reciclar um monte de papel e fazer uma outra obra de arte. Mas a função dela vai ser essa para a vida toda. Para nós, se nós tomamos consciência, nós podemos escolher se eu aceito essa função ou se agora eu reconheço que a minha mãe viveu aquilo, que essa foi a intenção dela, consciente ou inconsciente, mas agora eu tomo a escolha da minha vida. Eu quero ter o livre-arbítrio da minha vida, que provavelmente foi o que você viveu também, né, Kelly? Sim, sim. E foi até uma época que eu estava buscando muito respostas, sabe? Eu tinha acabado de pedir conta do meu trabalho e eu perguntava muito para Deus, Deus, qual que é o meu caminho agora? O que que eu faço para dar certo? E ainda estava a eletrônica na minha cabeça. Só que como eu abri, assim, para perceber os sinais, perceber tudo que estava acontecendo, a gente começa a entender que o universo vai mandando sinais o tempo todo. E a gente tem que estar atento. E quando a gente está atento, a gente deixa fluir também, porque muitas vezes a gente está resistindo no que é velho. Então eu deixei fluir, me abri totalmente para o novo. E aí tudo andou muito rápido. Né? Você me acompanhou desde o inicinho, você viu tanto que andou rápido e eu fiquei assustada. que aí eu vi assim, não, realmente era para ser, porque senão não tinha fluído tanto. Mas uma coisa importante é que você olhou para suas dores, coisa que muitas pessoas não fazem. Muitos terapeutas começam a buscar uma técnica, uma terapia, uma forma de trabalhar, mas esquecem que elas precisam olhar para suas próprias dores para se libertar dos seus próprios bloqueios, das suas trancas, das suas travas, das suas limitações, suas crenças limitantes. E quando eu acho que você falou lá no curso que antes mesmo de fazer o curso, você já tinha se tratado, né? Você foi lá fazer uma sessão, então você já estava em busca de conhecimento e de se libertar das suas dores. Mas enquanto eu não olho para isso, não entendo isso e não me liberto, eu fico na mesma sabotagem. Então eu começo, mas eu volto para a sabotagem. Eu começo, mas eu volto. É que nem aquele, vamos colocar um objetivo de vida, agora eu vou perder peso. Então agora eu vou para academia, e agora eu vou lá, e eu fui fazer academia, passei uma semana, 2, daí deu uma preguiça, daí voltei para casa, ou comecei a dieta uma semana, daí travou, bloqueou, e aí volta atrás. Porque enquanto não modifica a sabotagem, está atrapalhando de eu chegar no meu objetivo, eu não posso ser eu. Né? Então existe um porquê eu ser como eu sou e como eu estou. Então a partir do momento que eu me liberto desses padrões conflitivos, eu posso ser eu posso encontrar a minha identidade. É verdade, e é algo que eu continuo fazendo sempre, né? Que você também ensina isso no curso, da gente investir muito em se cuidar. Então, praticamente, quase toda semana, ou no mínimo todo mês, eu faço uma terapia diferente, eu busco mais autoconhecimento, eu leio, porque é olhando para dentro que a gente vai se transformando. E como que a gente vai ajudar o outro se a gente não está bem? Você também sempre fala isso. E eu sinto que o tempo todo a gente tem que se cuidar, senão a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Perfeito. E aí, para tirar a sabotagem, é preciso ter o entendimento de onde ela vem. Entender sempre a origem do processo, né? Que é o processo que a gente sempre busca. E se a mãe, às vezes, tem consciência que teve esse projeto, o pai e a mãe tiveram dificuldades financeiras, que aí a criança foi se tornar, foi trabalhando e foi trabalhar no banco. Porque o pai e a mãe tiveram problemas financeiros. E quando a mãe tem consciência disso, sim, é possível ter o diálogo com o filho ou a filha e poder ressignificar essa informação. E, principalmente, dar a bênção para que a criança ou o adulto possa seguir a sua própria vida. Né? Dar essa liberdade, se os pais têm essa consciência. Agora, se o paciente que vem nos buscar
é aquele que está travado, aí a gente talvez tem que fazer um processo simbólico, né, nessa situação. Ou realmente ter um diálogo com os pais, que eu entendo a dor de vocês, eu entendo o que vocês viveram, mas hoje eu peço a bênção para que vocês permitam com que eu siga a minha própria vida. De forma real ou simbólica. Nós podemos fazer de forma simbólica, porque o cérebro não entende o que é real e o simbólico. Nós podemos imaginar como se esse processo estivesse sendo feito. Então, às vezes, é um processo imaginativo, né? E às vezes a gente fala lá nas aulas, né, de fazer o paciente voltar àquela imagem onde que ele se sente preso a essa situação e agora poder expressar as necessidades que ele tem. O que eu quero para minha vida. É como se imaginasse falando com o pai e com a mãe. Ou imaginando falando com a pessoa que é realmente o responsável que trouxe essas limitações. E aí, eu anotei hoje à tarde algumas limitações que podem acontecer. E uma das primeiras limitações que me veio na cabeça não é por mal dos pais. Mas às vezes os pais sofreram tanto na vida deles que eles colocam uma crença para os filhos que eles não conseguem fazer as coisas. Sabe por que isso? Porque os pais são hiperprotetores que fazem tudo pelo filho. E fazem tudo não com má intenção, com boa intenção. Eles querem proteger, eles querem acolher, porque eu apanhei, porque eu vivi dificuldade financeira, eu vivi dificuldade disso, daquilo, eu sofri muito, então não quero deixar meu filho sofrer. Eu vou lavar a louça para ele, eu vou colocar comida na boca dele, vou colocar para dormir, eu vou fazer todas as coisas para que ele não sofra nada do que eu sofri. Só que sofrer o que eu sofri fez eu ser quem eu sou hoje. Eu não estou dizendo que o filho precisa sofrer como você sofreu, mas ele precisa também fazer as coisas com as suas próprias mãos. Senão, dá aqueles adolescentes que vão para a faculdade e não sabem nem fazer comida. Aqueles adolescentes que vão para a faculdade e não sabem nem limpar a casa. Que eles são dependentes dos pais, porque nunca aprenderam. Então, aí chega aquele adolescente na época dos 16 anos de idade e fala assim, ele não consegue escolher, ele tem dificuldade de escolher que faculdade vai tomar, mas é um imprestável também, não sabe nem que faculdade que ele pode tomar aos 16 anos de idade. Se em algum momento da vida os pais permitiram escolher alguma coisa, sempre escolheram a roupa, que tênis vestir, qual colégio ia estudar, qual aula extra que ia fazer, qual lugar que ia estudar inglês, que aula marcial que ia fazer. Então ele não teve liberdade de escolha e depois, quando chega aos 16 anos, quer que escolha. Quer que tenha aí a capacidade de ser protagonista da sua própria vida. Agora você tem que ser protagonista da sua vida, mas nunca aprendi a fazer isso. E tem uns pais também que acham que está estimulando, mas estão criando mais crenças limitantes, que fala assim, se você continuar assim, você não vai ser ninguém na vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Aconteceu com essa cliente de hoje. E ela falou que ela ouvia muito isso, que eles... Mas o tempo... E hoje eu fiz um exercício com ela, exatamente esse que você falou, dela visualizar os dois na frente dela, agradecer por tudo, mas dizer, agora eu sou adulta, agora eu posso decidir por mim. E também se colocar no lugar de cada um deles. Porque se você fosse sua mãe dizendo isso para você, por que ela estava dizendo isso para você? Ela pôde perceber que a mãe dela dizia para proteger, né? Dizia para ela não virar uma pessoa ruim. Era o jeito que ela sabia, né? Não é o melhor, mas era o jeito que ela tinha aprendido. Perfeito. E por isso que a gente fala tanto do contexto transgeracional, né? Porque às vezes eu entender o porquê no transgeracional minha mãe sofreu e era do jeito que era, ou meu pai sofreu e é do jeito que é, eu acolho muito mais fácil, né? Do que simplesmente, meu pai fez aquilo, minha mãe agiu daquela forma. Porque enquanto eu fico na mágoa, eu não resolvo o conflito. Eu não saio do padrão conflitivo. Porque eu ainda estou na frustração, na repulsa, no incômodo com relação àquela pessoa. E aí, quando eu posso acolher os meus pais de uma forma diferente, acolher eles pelas dores deles, das frustrações dele, ok? As dores são de vocês, eu entendo que vocês fizeram o que fizeram porque era o que vocês aprenderam, fizeram dentro do possível, mas agora eu posso fazer diferente. Porque muitas vezes o que acontece, Kelly, é que eu vejo que quando o paciente ele continua na repulsa do jeito que a mãe agiu,
ele acaba repetindo a mesma informação com os filhos. Ah, porque a minha mãe me criticava. E aí agora o paciente altera a voz com os filhos. Ah, meu pai queria que as coisas acontecessem do jeito dele. E aí essa pessoa às vezes acaba agindo da mesma forma. Porque eu não trabalhei aquele conflito com meu pai, eu não aceitei aquilo que se passou com amor. E aí, para agora me permitir viver de forma diferente. O ser protagonista é estar sem essas sabotagens, né? É acolher esse passado da forma como que foi, para que eu possa agora decidir como eu quero. Mas as pessoas acham que são protagonistas da sua própria vida, mas estão cheias de sabotagem. Que impede, às vezes, elas serem do jeito que elas acham, ou que elas gostariam de ser. E aí, como você falou, a segundo bloqueio que eu anotei foi exatamente esse, da crítica. Então, de tanta pessoa ser criticada, ela acredita que ela não é capaz. É verdade. Cria uma crença ali, né? Cria uma crença que eu não vou conseguir, que nunca é bom o suficiente, que eu só faço besteira, que eu estou sempre errado. E aí acaba entrando num padrão de que é melhor eu nem fazer, porque se eu fizer, vai dar problema. Porque vão me criticar, vão me julgar, vão me desvalorizar. E aí entra naquela base que a gente sempre fala, né, de estar na zona de conforto. Mas que não é nada confortável, né? Que zona de conforto é essa, né? É uma zona de estagnação, porque é melhor eu não ser eu, porque se for eu, vai dar problema. Porque é melhor eu ser quem os outros querem que eu seja, porque assim, se eu for quem minha mãe quer que eu seja, ela vai sempre me amar. Ou eu não vou incomodar dela. Ou se eu for igual meu pai quer que eu seja, ele não vai ficar triste. Medo da rejeição, né? Sim. Que é a aprovação dos pais o tempo todo. E aí a zona de conforto, ou mesmo que a gente coloca, né, a zona de estagnação, porque eu estou estagnado, é oposto à zona de evolução. Que é como se fosse assim, a zona de conforto e o oposto da zona de conforto seria a zona de perigo, né? Porque é uma zona de ameaça, porque se eu saio da zona de conforto é como se a ameaça está rondando o tempo inteiro. Então eu estou confortável, eu estou seguro. Agora, se eu saio da zona de conforto para a zona, né, que é a zona de perigo, eu vou ter problema. Só que se a gente pensar... E talvez tenha um histórico aí desse perigo, né? Talvez outras pessoas da família ou ela mesma, quando saiu para viver o que queria, sofreu algum perigo. E aí aquilo bloqueou. Exatamente. Então é melhor estar ali, né? Estar ali tranquilo, sossegado, porque ou eu fiz algo de errado e as pessoas me rejeitaram, me criticaram, falaram mal de mim, ou deixaram de me amar, ou eu encontro bastante, às vezes as pessoas acham que precisa haver um grande trauma para desencadear um sintoma, né? Mas às vezes não precisa ser um grande trauma. Às vezes aquela pessoa simplesmente viveu assim, ela fez alguma coisa e o pai e a mãe fecharam a cara, viraram as costas e foram para o outro lado. Não houve um quebra-pau. Ela não apanhou, mas houve uma recriminação somente com o olhar. Então, aquele olhar de reprovação com o abandono traz uma sensação de que eu não posso fazer mais isso. É verdade. É como uma criança que... E ela busca o apoio dos pais ali. Quem não busca, né? Sempre, quando é criança, você é totalmente dependente deles. Então, ali começa essa dependência emocional também. E se a gente não for lá atrás, curar essa criança ferida, você não vai conseguir ir para frente. É uma criança pedindo para ser olhada e acolhida ali, né? Exato, exato. E aí vem aquela infantilização, né? Porque daí eu não tomo a escolha da minha própria vida, eu não sou adulto, porque a minha criança interior, ela tá ali sofrida, rejeitada, abandonada, incomodada, frustrada. E aí é melhor eu ser aquela criança, ou aquela criança triste, aquela sensação de infantilização que eu não consigo ser o adulto de tomar minhas próprias escolhas. Então eu espero que os adultos tomem por mim. Espero que meus pais tomem as decisões por mim. Eu espero que tomem o controle da minha vida para decidir o que é melhor de faculdade para eu tomar, qual é a melhor
parceira que eu devo ficar? Qual é o melhor parceiro que eu devo ficar? Não é uma escolha por si só, mas eu espero que os outros escolham, porque se eu não sou o adulto para tomar minha própria escolha, eu estou no papel da criança ferida que espera a proteção, que espera a escolha dos outros. É verdade. E ainda tem vários adultos que numa briga agem igual criança, né? Emburra, não quer papo, fica igualzinho uma criança agindo. Aí tem vezes que eu brinco, até com um cliente, uma vez ele me contou, disse, porque quando faz o que eu não gosto, eu emburro mesmo. Aí eu brinquei com ele, eu falei assim, mas será que isso não é uma criança? Não, porque criança que age assim, eu já tenho liberdade com ele, aí ele começou a rir, é verdade. Eu faço igual criança. Sim. E às vezes a pessoa não se deu conta disso. Sim, porque às vezes está tão impregnado aquela sabotagem dentro dessa pessoa que é automático. Né? A vida inteira eu fiz assim, eu continuo fazendo assim. Até que eu posso tomar a consciência de que eu posso dialogar, eu posso conversar. Né? Porque às vezes esse emburrar, ele vem muito de um contexto, às vezes até de eu não estou entendendo porque a outra pessoa está estranha, então eu me emburro porque eu queria saber o que está acontecendo para que tudo fique bem. Mas eu não falo. Eu espero que a pessoa faça por mim. E se eu espero que a pessoa faça por mim, eu estou esperando às vezes que meu parceiro ou minha parceira seja meu pai e minha mãe. Para que ele faça por mim. E não eu tomar minha posição de adulto e conversar, e de falar, e de expressar as minhas necessidades, as minhas angústias, as minhas frustrações por aquele olhar, por aquela atitude, por aquela situação de fala mesmo da outra pessoa. E aí a gente volta ao que a gente sempre fala lá no curso de voltar àquela mentalidade da criança, né? É a maturidade cerebral, a maturidade daquela criança volta à idade do conflito. Então, se aos 8 anos de idade meus pais se brigavam e eu ficava emburrado, sempre que acontece uma outra situação parecida, eu vou agir da mesma forma. Porque é esse o recurso que foi instalado dentro de mim. Então, eu só posso usar o que eu tenho de recursos. É verdade. E aí, a partir do momento da terapia, a gente pode instalar novos recursos, mostrar que a vida não precisa ser sempre assim. A vida pode ser diferente. E é tão útil, né? Quando a gente vê novas possibilidades, eu falo por mim mesmo. Quando eu enxergo, muitas vezes está na sua cara e você não consegue ver. E precisa vir alguém de fora, precisa vir um terapeuta, alguém que estudou e te mostra, olha, tem esse e esse caminho, você está agindo dessa forma por esse e esse motivo. E realmente, depois disso, abre um mundo na sua frente, de infinitas possibilidades que você pode escolher. Sim, com certeza. Porque a partir do momento que você é um adulto, você tem o livre-arbítrio das escolhas. Mas se você é a criança, você não pode, né? A criança não pode ir para lá porque lá é errado ir. Ou não pode fazer tal coisa porque vão brigar comigo. Ou se eu fizer tal coisa, eu vou estar desprotegido. Então eu vivo na criança desprotegida, com medo, com insegurança e com limites. E para o nosso cérebro não existe limites. É nós que impomos os limites nele. E a gente bate sempre nessa tecla, né, Kellen? De que você pode ser o que você almeja ser. Né? Claro que sempre colocando o contexto do enquadramento que hoje nós vivemos um processo social. Né? Que nós vivemos num processo onde que nem tudo que eu conheço e eu escolho, eu posso tomar de decisões porque nós vivemos em comunidade. Nós vivemos em grupo. E esse convívio social, para ser equilibrado, às vezes a gente precisa ceder um pouquinho aqui, às vezes pode fazer ali, né? Mas para que essa quebra não aconteça do vínculo social. Da mesma forma num casal, né? Um casal, para que o casal esteja bem, às vezes um cede um pouquinho aqui, outro cede um pouquinho ali, e há um convívio melhor. No contexto social, às vezes eu vou ter amigos que pensam de uma forma, é que nem na época política, né? Alguns vão pensar de uma forma, outros vão pensar de outra, mas enquanto eu estou naquele, de novo, processo de que só eu sei, entre ter razão e ser feliz, o melhor é ter razão, eu vou brigar com todos os meus amigos e eu vou ficar sozinho. Porque lá na infância eu trago uma abordagem de que eu tenho que provar que eu sempre tenho razão. E aí, tem que ser perfeito, né? E futebol, religião e o contexto político, não existe às vezes o certo e errado.
Ou mesmo no que nós estamos vivendo, né? Ninguém sabe o que é o certo e o errado, porque não tem muito conhecimento sobre as informações. E aí, quando nós não temos muito conhecimento sobre as informações, cada um quer ter a sua razão, e aí geram brigas e discussões. E o objetivo é que eu possa saber qual é a minha razão. Eu não preciso provar para ninguém, eu não preciso confrontar ninguém. E aí eu sou protagonista comigo porque eu reconheço que, não, eu gosto de pizza. Mas hoje, para agradar minha esposa, eu vou comer sushi. Mas eu sei que eu gosto de pizza. Sim. O importante e tá tudo bem é que... comer sushi de vez em quando, né? Tudo bem. Tudo bem, às vezes às vezes eu vou ter que fazer uma coisa que não me agrada, que não é condizente com o que eu acho como correto, coerente, desde que eu não fuja das normas de matar ninguém, desde que eu não faça alguma coisa que vai ferir as normas do mundo, da natureza, ou o contexto do que é certo e o que é errado. Mas se eu posso fazer alguma coisa que eu não vá ferir ninguém, que eu possa fazer alguma coisa que tudo bem para eu estar no ambiente social equilibrado, tudo bem. Que eu possa fazer, mas que eu sei dentro de mim o que é o certo e o que é errado. Não estou dizendo que eu vou virar casaca, eu vou estar no lado oposto, mas aqui dentro é o que é importante. Por isso que eu falo tanto para os meus pacientes, assim, entre ter razão e ser feliz com o teu pai, seja feliz. Se ele acha que é assim, tudo bem, mas você tem que saber que é assado. E aí que esteja íntegro contigo. É aí que o Bruno fala, não fora da ética e moral da sociedade em que vivemos, exato. Sim. Então, às vezes, nós temos que ter uma ética respeitando os outros, né? Porque nós vivemos num ambiente que nós não estamos sozinhos, numa ilha deserta, que agora eu posso escolher fazer o que eu quero e pronto. Não, né? Não é assim. E eu reparei também que quando a gente se encontra, a gente não se importa muito com o que o outro está pensando. A gente está tão feliz ali, fazendo o que gosta, né? Fazendo bem, que se o outro não concorda, o problema é dele, né? Ele que lide com isso. Eu estou bem assim. E aí a gente para de precisar da aprovação do outro. Perfeito, perfeito. E o que a Lícia coloca, mas o que eu quero viver nem sempre é o que os pais querem. Sim, então quando eu sou criança e sou adolescente, eu estou sobre o teto deles. Então, às vezes, o que eles querem para mim, talvez dentro da mentalidade, é o que eles acham que é o melhor, é aquela situação. Agora, quando eu me torno adulto, eu sou adulto. Agora, como adulto, eu tenho meus próprios andar, minha própria passo, tenho meu sapato para tomar a minha caminhada. E quando eu consigo me encontrar e estar pleno no que eu quero fazer, no que eu faço profissionalmente, e isso me dá a renda para eu ter a minha possibilidade de tomar minhas escolhas, aí eu posso tomar o meu caminho, as minhas vontades, os meus desejos. Né? E isso que eu falo para os pacientes, por que você, ao invés de ficar frustrado com o que está vivendo hoje, já não imagina o que você quer ser para o futuro e coloca o que você precisa para chegar lá. Porque assim, hoje você já começa a fazer coisas que vão te levar a chegar lá, como o Bruno fala, tomar a responsabilidade, né, pela minha vida, e aí conseguir atingir os meus objetivos. Tive um paciente que, por exemplo, a paciente era arquiteta e ela trabalhava num escritório que não fazia o que ela gostava de fazer. Era um escritório que fazia caixa de fósforo, sabe? Todos os prédios, tudo quadradão, né? E ela queria um design, ela queria funcionalidade, ela queria melhorar esse processo. Só que ela não podia sair, porque ela tinha que estar ali, que era ali o ponto de finanças dela. E ela não podia tomar o rumo da sua própria vida. E assim, eu falei para ela assim, então, imagine, o que você gostaria, de quanto tempo você gostaria de viver a tua vida? Até quanto tempo? Daqui 2 anos eu queria estar vivendo essa vida que eu quero, de fazer esses projetos, de seguir esse caminho. Então, o que
você vai precisar quando chegar lá? Eu vou precisar saber vender, né? Porque eu vou precisar falar e aprender a falar em público, né, Kelly? Foi fácil falar em público, assim, fazer vídeo? Não. Se me contassem há um ano atrás que eu estaria fazendo isso, eu ia rir da cara da pessoa. Eu não ia acreditar que eu estaria fazendo isso. Então não é fácil, mas para eu fazer divulgação, eu preciso falar e vender o meu produto. Eu sou terapeuta, eu vendo o meu produto, que é o atendimento. Então eu preciso saber vender, ou através de fala, porque meu paciente vai chegar no consultório, eu vou ter que vender o meu produto para ele. Ou eu vou ter que expor, às vezes através de um vídeo, através de alguma informação na internet, de um site, eu vou ter que expor o meu serviço. Então eu vou ter que saber vender. Eu vou ter que saber marketing. Porque eu vou precisar, eu vou ter minha empresa, vou abrir minha empresa, então eu vou ter que aprender meu marketing para vender na minha empresa. Mas eu vou precisar saber administrar também. Porque se eu tenho minha empresa, eu vou ter que saber administrar meu dinheiro. Né? E aí eu vou precisar, talvez, ter uma qualidade melhor nesse processo de trabalhar com arquitetura nesse tipo de design. Então talvez eu vou precisar fazer um curso sobre isso, mais aprofundado. Então, dentro de tudo isso, você vai esperar daqui 2 anos para conhecer tudo isso só de uma vez? Ou você pode já seguir pessoas que já fazem isso dentro de mídia social e que você já pode, às vezes, saber, dá para fazer assim, dá para fazer assado. E aí já começar a publicar algumas imagens para as pessoas já começarem a me conhecer fazendo isso? Porque não é bem assim também, não vai dar um boom que em 1 mês eu vou ter minha agenda lotada e aí as coisas vão funcionar daquela melhor maneira possível. Eu vou precisar gradativamente que as pessoas me conheçam, né? E aí, a partir do momento que eu conheço o que eu quero chegar, eu sei os passos que eu preciso dar. Eu sei que eu preciso fazer uma oratória, eu sei que preciso fazer, às vezes, algumas lives para experimentar como é. Eu sei que eu vou precisar fazer, às vezes, uns estudos de venda para saber como é que funciona. Eu vou precisar saber quem que é o especialista na área para que eu vá fazer um curso com ele para saber como é que funciona fazer um curso de design de interiores, por exemplo. Então eu vou ter que fazer todo esse processo para chegar lá. E aí eu posso gastar esses 2 anos já com a mentalidade de chegar lá. E nada impede de... Né? Exatamente. Investindo em você enquanto está ali naquele outro processo. Né? A melhor maneira de vender seu produto é dominar o conhecimento sobre ele. Exatamente. Então, quando você domina esse conhecimento, você tem mais clareza e você fala muito mais espontaneamente sobre o processo. Mas esperar que lá daqui 2 anos vai um passe de mágica, as coisas vão acontecer, eu estou esperando de novo meu pai e minha mãe entregar de mão beijada o produto para mim. Então, de novo, eu estou na criança. E o adulto, ele pensa, ele planeja, ele projeta o que ele quer e o que ele almeja. Diga, faz sentido pro pessoal aí? Quem está assistindo, está fazendo sentido essas informações? Vai falando aí pra gente. Diga, Kellen, qual é a dúvida? Não, em relação a esse tema, como que você se descobriu, além de terapeuta, um professor? Eu acho que, como eu falo do projeto Sentido, né? Ele sempre ele esteve lá um pouco dentro de mim, só eu não sabia. Por que eu não sabia? Porque desde a época de colégio, os meus amigos, eu gostava de ensinar os outros um a um, sobre a matéria. Minha mãe é professora de matemática, né? Então já tem isso no sangue, né? Dentro da barriga dela eu já era professor, né? Eu estava junto na frente da sala dando aula de matemática junto com ela. Então, 2 mais 2 é tanto, né? É 4 aqui, vamos nessa. Então eu já estava ali nesse processo que era algo que ela sonhava, que ela almejava, que ela tinha o desejo de fazer a vida inteira. Né? Ela gostava de estar na frente da turma. Então lá eu já peguei talvez esse gostinho dentro da barriga dela. Então já era um projeto sentido inconsciente. Já tinha essa formação.
E aí, no colégio, eu gostava de ensinar um a um, na faculdade, às vezes eu ia lá ajudar os colegas, não conseguia entender. Então eu ia explicar de uma outra forma. Porque minha mãe sempre gostou disso. Ela mostra um jeito, se o aluno não aprende, ela não continua mostrando o mesmo jeito. Ela mostra outras palavras com outro jeito. Se você não conseguiu assim, tu pode fazer assado. Ou de outra forma. Não sei se eu faço isso nas aulas, Kelly. Sim, passa, dá vários exemplos e até os exemplos ajudam a gente fixar, né? Exatamente. Então, às vezes, se não aprende com um jeito, vai colocar um outro exemplo de uma outra forma, né? Para que possa, às vezes, ter uma outra forma de ver aquela situação. Porque, às vezes, a gente não aprende só de uma forma, né? Cada um tem sua forma de aprender, cada um tem sua forma de receber a informação. Alguns vão precisar que eu escreva. Por isso que eu falo sempre que, se a informação, com o que eu escrevo dentro da plataforma, respondendo ao curso, se a minha resposta escrita, às vezes, não dê para entender bem, eu vou ligar lá no grupo nosso do Facebook para que eu faça um vídeo com todas as informações e desenhando, né? A imagem da onde que é no cérebro que está aquele foco de Hammer, aonde que é aquele órgão, para que daí possa ser visual, porque tem pessoas que são auditivas, são visuais, elas precisam ouvir, elas precisam ver. E aí, quando elas ouvem, ou elas sentem, porque eu falo sobre o sentir também, elas conseguem se conectar mais fácil. E aí é muito mais fácil de integrar aquela informação e ela fixar. Porque se eu não consigo fixar, não entra. E por isso que eu cobro tanto de qual é o padrão de esôfago, Kellen? Qual é o padrão? A pessoa pergunta para mim, eu falo, e aí, o que você acha? O que faz sentido? Qual é a função? Porque a partir do momento que a gente ensina, a gente aprende. E hoje você sabe que você ensina, né, Kellen? De certa forma, sim, eu tento compartilhar. Esse conhecimento é tão rico que eu fiquei pensando assim, gente, o mundo precisa conhecer isso. E foi um dos motivos que eu criei o Instagram também para ajudar a compartilhar isso, alcançar mais gente. E realmente eu criei também para praticar tudo que você me ensinava, né? Eu falei assim, não, porque aí eu estudo, o Ivan ensina, eu vou lá, estudo e publico. E aí era uma forma de ir absorvendo tudo isso. E eu vejo que você não economiza no que você ensina, sabe? Você entrega muito todo o conhecimento, porque tem professor, parece que vai a conta-gotas ou não fala tudo. Não, o Ivan, eu fico assim, o Ivan, não sei como que ele faz tanta coisa. Porque tudo que a gente pergunta, a maioria das coisas você sabe, na ponta da língua. Entrega o jogo de tudo, né? Parece que não vai precisar nem fazer o curso, tá tudo ali na live. Não, mas tem muito conteúdo lá dentro do curso, tá, pessoal? Tem conteúdo demais. Então, demais. Isso aqui é só uma introdução, né? O seu Instagram. Então, quando a gente entende que aquela informação ali, né, nesse processo de que minha mãe trouxe essa informação, eu vim lá de um processo de já ter essa possibilidade de ensinar, de explicar, de alguns jeitos de alinhar essas informações. E quando eu descobri realmente que eu gostaria de ensinar sobre isso, foi quando chegou um momento que a minha agenda eu não conseguia mais atender paciente. Por que eu não conseguia mais atender paciente? Porque a agenda já começou a ficar com 2 meses de lista de espera e eu não tinha mais tempo hábil para atender aquelas pessoas que sofriam de sintomas. E aí, nesse momento, eu senti que não bastava eu atender. Talvez se eu ensinasse a elas o porquê que elas tinham aquelas dores, elas talvez não precisassem de mim. Porque elas tomariam a própria consciência e conseguiriam evoluir com a sua própria vida. E assim, algumas pessoas conseguiram, eu melhorei de tal coisa de ouvir teu vídeo, eu melhorei de tal coisa por entender aquela relação. E aí permitiu com que mais pessoas pudessem, às vezes, se libertar das suas dores e sair daquelas alterações e sintomas.
foi quando, em 2017, a gente criou o Congresso Internacional das Leis Biológicas, onde começamos a trazer profissionais da área da saúde para falar sobre as leis biológicas. Pessoas que já estavam há bastante tempo entendendo todo esse conhecimento. E aí, ali naquele momento, no palco, na palestra, falando para o público, esse começou a se desenvolver. Mas claro que não foi fácil, porque eu era tímido demais. Lá, aos 7 anos de idade, eu tive chacota, fui julgado na hora que eu estava fazendo uma apresentação em público. E isso me travou na timidez. Que eu ouvi esses dias atrás uma mulher falando assim que não existe timidez. E eu realmente pensando, não é timidez, né? É medo. É medo da crítica, é o medo do julgamento, é o medo de que as pessoas podem me atacar. Então as pessoas conotam tímido, mas é aquela pessoa que se fecha por medo. Porque como eu já sofri, não quero sofrer de novo. E aí faz com que eu trave nesse sentido e não consiga, às vezes, progredir. E aí eu fiz um curso de oratória, fiz 2 cursos de oratória, e aí eu comecei a me destravar, me tratei para achar esse trauma dos 7 anos de idade lá, que eu fui julgado, para ressignificar essa informação. E aí, se vocês forem ver no meu YouTube, o Cleverson, que é o do marketing ali nosso, que é o cara do suporte, eu queria tirar aqueles vídeos, eu fiz 21 dias de vídeos seguidos para me destravar de falar em público e fazer vídeos. Então eu me comprometi com eles. Nós tínhamos um grupo de mastermind e eu me comprometi. Eu vou gravar 21 dias. Vamos, Cleverson. E o Cleverson foi comigo. Ele gravava no Instagram dele e eu gravava no meu. Para tirar essa sabotagem, né? 21 dias na neurociência falava antigamente que vamos reprogramar então a informação. E aqueles vídeos foram péssimos. Tinha barulho de vento, tinha gaguejar, tinha um monte de coisa lá. A câmera de cima para baixo. Tinha um monte de coisa horrível. Mas e tá lá no YouTube. É a hora que você podia errar, né? A hora que você estava ali para praticar. Sim. Só que se eu visse aquilo como, nossa, que horrível, nunca mais vou fazer isso. Alguém criticou, nossa, não quero mais fazer isso. Aí eu me sabotaria e nunca mais seguiria o meu caminho. Então, aqueles vídeos estão lá para me dizer, aqui foi o começo. Olha o que mudou. Tanto que você evoluiu, né? Então a gente vê a nossa evolução e vê que se eu não tivesse dado aquele passo, eu não estaria aqui falando contigo hoje, cara. Verdade. O congresso não teria existido. O curso Origem não teria existido. E olha o alcance que você tem hoje dessa área das leis biológicas, que era tão desconhecida e você também ajudou a divulgar. Né? Seu alcance é incrível. Então, foi assim, você foi abençoado mesmo para disseminar esse conhecimento tão maravilhoso. E sobre vídeo, eu lembro que eu também, no início, eu gravava mais de 30 vídeos para sair um. E aí eu falei com a minha amiga, nossa, amiga, eu gravo e não dá, tá tudo ruim. Aí ela tá assim, olha, posta o que saiu e não preocupa não, que o melhor vídeo vai ser sempre o próximo. E aí, depois dessa frase, eu falei, é verdade, o melhor vai ser sempre o próximo. E aí, eu comecei a postar, e aí, já outro dia, eu consegui gravar um de primeira. Falei, nossa, quanto eu evoluí, porque antes eram vários vídeos para eu conseguir sair um. Sim. E as pessoas acham que a gente já nasce... As pessoas acham que a gente já nasce sabendo, né? Que já gravou uma vez ali e tá tudo ok. Ninguém sabe o que tá por trás das câmeras. Quantas vezes que tem que repetir várias e várias. O Cleverson que sabe disso. Quantas vezes a gente tem que corrige, edita, modifica. Não sai de uma vez só. Não sai. Aí a gente comenta com as pessoas, aí a pessoa fala assim, nossa, mas parece que você fazia isso a vida inteira. Não, como diz você, não. Não mesmo, mas é persistência e pegar como desafio mesmo. Então é possível quebrar as barreiras, ser autor, né, da própria história. E basta pegar isso mesmo, só eu vou fazer isso, vou crescer, vou evoluir, porque se a gente não está aqui para evoluir, a gente está para quê? Sim, perfeito. E aí entra um padrão também assim que
quando a gente começa a criar os vídeos, não estamos confortáveis, porque é algo novo, e é natural ser algo novo, não ser confortável, e fazer com que a gente se sinta inseguro. E aí vai ter os erros, vai ter as travas e tudo mais. Mas a partir do momento que eu sei que isso é ser protagonista da minha própria vida, que eu chegar no objetivo que eu tenho de trabalho profissional, para chegar no objetivo de transformar vidas, auxiliar pessoas, que tem algo mais por trás, tem um objetivo maior, que é talvez trazer um mundo melhor. Fazer com que mais e mais pessoas consigam compreender a origem emocional dos sintomas e possam, por si só, ter uma vida melhor, que possam criar os filhos de uma maneira melhor, que possamos ter uma sociedade, uma vida melhor. Porque se todas as pessoas estão em conflito, os conflitos vão continuar, a bagunça vai continuar e os problemas vão continuar. Mas se quanto mais pessoas estão bem consigo mesmas, nós podemos talvez colocar sementinhas a cada vídeo, pelo menos uma dúvida na cabeça daqueles céticos que, será, hein? Será, hein? Que coloca na cabeça, mas de tanto ouvir e ouvir e ouvir, e às vezes coloquem uma nova informação. E aí vai fazer com que nós possamos aí evoluir e crescer. E aí, quando nós estamos inteiros com a gente, temos o conhecimento com a gente, fica muito mais fácil falar uma hora. E já acabou uma hora, né? Falar uma hora, assim, de informações, de conteúdo, porque a gente usa na prática. E quando a gente usa na prática, se torna mais íntegro, que eu sou assim, eu faço assim, eu vivo minha vida assim. E se eu sou assim, falar o que eu vivo é muito mais verdadeiro. Faz muito mais sentido. E eu sempre era muito calada. Minha mãe até brinca comigo e fala assim, não sei como que você foi virar terapeuta, porque você não gosta de falar. Ela brincou assim. Mas eu falei assim, mãe, eu tô falando o tema que eu amo. E aí é um prazer falar de tudo aquilo. De repente, falar é muito interessante quando o tema tem tudo a ver com a gente, né? Perfeito. É muito mais fácil porque eu vivi aquilo, né? E por isso que a gente sempre fala, pratica, usa na prática, testa, vai lá com a família, observa os conflitos lá e começa a pensar ali sobre essas relações, porque só ouvir sem colocar em prática, às vezes você perde muito. Você não memoriza. Não memoriza. Quando você coloca na prática, você consegue ter mais feeling das coisas, consegue mais encaixar aquela informação. Aquele paciente tinha aquilo e foi aquele tipo de conflito. Então, eu já começo a associar com os novos pacientes que chegam. E aí começa a ficar muito mais pleno, né, dentro de você. Sim, com certeza. Olha, o terapeuta também precisa escutar muito. E levar bronca às vezes também. Precisa ir em um outro terapeuta para dar nos dedos também, para que fala, não está enxergando isso, né? Para que possa, às vezes, e se permitir, porque às vezes tem muito terapeuta que não se permite. Eu vou em outro profissional, mas eu vou travado, desconfiando. E aí fica incoerente, né? Exatamente. Quando eu estou aberto, eu posso ouvir e usufruir daquela informação. E aí me transformar. E aí modificar a minha vida. Né? E ser protagonista, para mim, é a pessoa estar entendendo quem é ela mesma. Eu sei quem eu sou, porque eu olhei tudo as minhas dores. Eu reconheci as minhas fragilidades. Eu reconheço as minhas dificuldades. Então eu me reconheço quem eu sou. E aí, quando eu me reconheço, eu sei o que é bom para mim e o que não é bom para mim. E eu não preciso falar para todo mundo, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Eu preciso saber o que é bom para mim e o que não é bom para mim. E aí eu posso seguir o meu caminho, o meu destino, os meus sonhos, sendo adulto e tomando os meus próprios caminhos. Ser protagonista da minha própria vida. Exatamente isso. Que mais, Kelly? Tem mais alguma coisa que você queira falar aí? Eu acho que é isso mesmo. E quando as pessoas, assim, tem gente que não, que eu até falei no início, não sabe nem o que gosta, né? Então, assim, como que eu vou ser protagonista da minha história se eu nem me conheço? Então, começa pelo autoconhecimento, começa a ler sobre esses assuntos, né? Começa a meditar, olha para dentro, observa o que você gosta.
é o primeiro passo. O primeiro passo para você saber para que lado ir, o que fazer. E o resto é pegar como desafio mesmo e ir sem medo. Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, se você pudesse escolher um conteúdo dentro do curso Origens que te impactou, qual seria? Nossa, mas é difícil demais, Ivan. Não, é quase que tudo. Sem brincadeira, todos os assuntos lá são importantes. Não tem como escolher um. Sabe, eles vão se complementando. Porque é como se fosse assim, no início você vai mostrando a questão no corpo. Depois na tal, que também é importante. Depois você mostra o transgeracional e os ciclos biológicos, e aquilo vai te tornando um profissional mais rico. É impossível escolher um só. Que bom, que bom. E o curso foi feito exatamente do passo a passo, né? É o passo a passo, por isso que eu falo sempre, não pule lá para o final antes de você ver o passo a passo, porque toda a aula foi criada para ser um passo a passo de aprendizagem para chegar lá. E se você pula, você perde o raciocínio. Tá? Então o curso ele tem 2 anos de duração, para quem pediu anteriormente, e você pode ver e rever quantas vezes quiser, todas as aulas estão gravadas na plataforma, e a próxima turma começa aí na próxima segunda-feira. E vamos lá, se essa live foi interessante para vocês, vamos fazer uma troca entre dar e receber, como diz Bert Helling, né? Vamos colocar esse equilíbrio entre dar e receber e compartilha no seu Stories. Compartilha, faz um print da tela e compartilha no seu Stories para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho e saber um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, ou seja, para serem protagonistas das suas próprias vidas, para que elas possam buscar, coloca ali @corpo desperto, é isso, né? Isso mesmo. Clica ali, segue, coloca lá Corpo Desperto para que as pessoas possam buscar mais a Kelly também, ter esse conhecimento, ter essa busca. Segue aqui Vanderline Bonaldo também, para que vocês possam buscar mais conhecimento e saber as próximas lives. Amanhã, 7 horas da manhã, tem mais uma live sobre refluxo. Vamos falar sobre algumas patologias amanhã também com a Luz Cleia. E espero que vocês tenham gostado dessas informações. E compartilha lá teu insight que você teve da live, para que a gente possa saber o que impactou para você. Marca a gente, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre você também. Um grande abraço, Kelly. Obrigado aí pela sua presença. Viu, Ivan? Gratidão por ter me convidado. É uma honra e eu tenho um prazer muito grande, porque você me inspira muito como profissional. Obrigado. Me sinto honrado. E vamos juntos. E a gente, na comunidade Origem, a gente está sempre numa troca de conhecimentos e crescendo juntos, como sempre. Um grande abraço e até a próxima. Gratidão. Tchau. Tchau.